Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Curiosidades e Respostas. Então, se você é empresário, jovem visionário, empreendedor e até colaborador, se não, até mesmo acadêmico, nós hoje vamos trazer um conteúdo super especial para você. Então, já ouviu falar da teoria de reforço segundo Skinner? Se não, acompanhe-nos. E se já acompanhou, nos diga o que é que tu achas. Então, vamos a essa viagem. Então, antes de irmos muito longe, é importante dizer que quando falamos da teoria de reforço, estamos a falar de uma teoria de motivação. Entretanto, essa motivação é ligada diretamente a fatores externos, ou seja, o que vem de fora pode impactar no nosso comportamento. Isso quem diz é o Skinner, que vai ser contradição do que o Weber diz quando fala da motivação, que diz que, olha, para motivar alguém não serão fatores externos, mas fatores internos, ou seja, seria uma motivação intrínseca. Mas o Skinner defende que não. O simples fato de alguém oferecer-te algo pode modificar, pode interferir diretamente no teu comportamento. Mas para já, vamos ver os principais tipos de reforço segundo o Skinner. Então, como podem ver aí na tela, já vem o reforço positivo, o reforço negativo, a punição e a extinção. Antes de debruçar sobre esses 4 tipos de reforço, importa dizer que o primeiro e o segundo, o reforço positivo e negativo, retratam, na verdade, um reforço positivo. Compliquei, mas deixa de descomplicar. Quando falamos do reforço positivo, estamos a falar de recompensar alguém por causa das suas ações. Contextualizando nas organizações, podemos dizer o seguinte: se um colaborador faz algo de bom e o seu responsável dá uma recompensa, estaremos a falar do reforço positivo. E isso, segundo Skinner, impactaria diretamente na possibilidade do colaborador voltar a ter a mesma ação. Ou seja, a teoria do reforço ela diz que nós, ao motivarmos alguém, dando algo, podemos, de uma certa forma, fazer com que a pessoa repita ou não faça mais aquela ação. Ou seja, quando nós nos deparamos com uma situação em que um colaborador é muito ativo e recompensamos, aí estamos a assumir que ele poderá fazer de novo, isso segundo o Skinner. Entretanto, se não ocorrer essa motivação, a probabilidade dele não fazer mais, porque olha, todo mundo faz o que faz e espera uma motivação, um certo bônus. Então, estamos no reforço positivo, onde eu dizia que tratamos da recompensa, que é dar recompensa por causa de uma ação boa que o colaborador fez. Passando para a segunda parte, que é o reforço negativo, e que ao mesmo tempo torna-se positivo. Vou explicar porquê. O reforço negativo é aquele que quando a pessoa faz algo de bom, é retirada uma parte negativa dele. Ou seja, se um colaborador começa a produzir mais, traz bons resultados, como forma de reforço negativo, o responsável pelos recursos humanos pode passar a deixar livre a questão da assinatura do livro do ponto. Ou seja, estamos a tirar algo de negativo para motivar o colaborador. Então, por isso chamamos de reforço negativo, mas que tende a ser positivo, porque está a aliviar o colaborador por ter praticado uma boa ação. Então, agora vamos descer para a punição e extinção, que realmente fazem parte do reforço negativo, mediante uma ação não desejada. Ou seja, se um colaborador ou um aluno, estamos a falar muito do colaborador, faz algo não desejado, é aplicado algo negativo. Ou seja, se ele fez algo que não agradou ou que não vai de acordo com os padrões do ambiente em que ele se encontra, ele recebe uma punição. E chega a ser um reforço para que a pessoa não faça mais. É isso que Skinner diz, que também pode mudar o comportamento da pessoa. Ou seja, se faço algo negativo, não desejado pela empresa ou pela escola, e me é aplicada uma punição, a probabilidade de eu fazer mais vezes é menor, é reduzida. Aí vamos descer também para a parte da extinção. A extinção que é, muitas das vezes, a mais pesada, porque quando o indivíduo faz algo que não é desejado, a empresa, ou seja, o diretor da escola, tira os benefícios que a pessoa tem. Se antigamente a pessoa podia chegar tarde ao serviço,
agora já não tem como, ou seja, depois de praticar algo não desejado, já é aplicado uma extinção. Ou seja, tira-se tudo de positivo que havia sido acrescentado e ele fica no zero. E isso é um pouco chato, porque às vezes nós temos a tendência de nos acostumar com as regalias que nos dão, afinal de contas, que eu não quero, né? Então, essas são as 4 teorias, aliás, são os 4 tipos de reforço que o Skinner aborda. Mas agora vamos falar das consequências de não aplicação dessas teorias. E também vamos falar das consequências da aplicação dessas teorias. Olha, se nós assumimos que as empresas não usam essa teoria, estamos a assumir que em algum momento eles não estão a levar em conta a questão da motivação. Ou seja, se um colaborador faz algo de bom e não recebe um bom feedback, seja de bônus, seja de valores, se não recebe isso, nem que seja um elogio, a probabilidade dele fazer de novo é reduzida. Ou seja, quanto mais a pessoa faz e menos recebe elogios, ela cansa. Então, há uma necessidade das organizações terem isso em conta, que olha, tratando de capital humano, ele precisa de um certo engajamento na empresa, ou seja, precisa de uma motivação. Então, a não aplicação dessas teorias pode causar desconforto por parte dos colaboradores. É por isso que depois encontramos colaboradores improdutivos, colaboradores ladrões. Ou seja, quando vamos falar, por exemplo, da questão de colaboradores que prestam serviços à empresa, ou estão numa empresa que presta serviços a outras empresas, nesse caso, o colaborador passa a ser improdutivo, preguiçoso. Se há uma meta para cumprir, ele não cumpre, simplesmente porque não foi motivado. Se há atraso de salários, contribui para a não motivação. Então isso faz com que ele não consiga atingir as metas. E talvez em algum momento torne-o mais preguiçoso, menos atento e improdutivo. Agora, quando falamos de uma empresa, por exemplo, que vende produtos, aí o colaborador dele é ladrão. Ou seja, se ele sabe que não é motivado, não é pago o salário a tempo, ele prefere levar algo e vende. Então, é isso que acontece. Essas são uma das consequências de não levar em conta a motivação dentro das organizações. Agora vamos para a questão do uso das motivações, que são as consequências de usar essas motivações. Então, buscando nas críticas que foram feitas na teoria de Skinner, é possível compreender que uma das consequências, assim que é, está centralizada na questão da aplicação de punições e extinção. Isso pode causar depressão ou ansiedade por parte dos colaboradores. Ou seja, a aplicação das 2 últimas teorias pode, de uma certa forma, prejudicar a saúde mental do colaborador. Por isso que pede-se, em algum momento, que não usem muito, assim que é, essas teorias. Aliás, esses tipos de reforço. Então, há uma necessidade de balançar qual será o melhor a ser usado, porque senão concorrer com o risco de danificar ou talvez tornar o colaborador mais preguiçoso. Porque se punimos, a saúde mental fica em causa, a probabilidade dele não ser produtivo. Então, o uso excessivo, talvez, dessas teorias pode causar um desastre dentro das organizações. Por isso, chega a ser uma das consequências. A outra consequência é que quando aplicas demais a teoria, por exemplo, do reforço positivo, a probabilidade do colaborador ficar relaxado e, ao mesmo tempo, os que são colegas não ficarem confortáveis, porque vão ver receber mais regalias, assim que é, em relação aos outros. Então, há uma necessidade de balançar quanto ao reforço positivo. No reforço negativo, também concorre para as consequências, porque quando nós tiramos muita coisa negativa, a probabilidade de ele ficar mais relaxado. Ou seja, se não apertarmos a questão do horário, se não apertarmos a questão do cumprimento das metas, é possível que ele perca o foco. Então, essas são uma das consequências de não aplicar e aplicar a teoria de motivação segundo o Skinner. Então, deu para descomplicar ou não? Se não deu, descomplica. Então, essa foi a edição de Curiosidades e Respostas.
Temos um encontro marcado no próximo programa. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Oie Play, os melhores conteúdos credíveis. É tudo cinema.